das Secretarias de Estado de Saúde e de Educação referente ao retorno gradual e seguro às aulas no Estado de Minas Gerais. Hoje é quarta-feira, 24 de fevereiro de 2021. Estamos com o presidente da Associação Brasileira de Neurologia e Psiquiatria Infantil em Minas Gerais, médico Rodrigo Carneiro, com a médica pediatra, integrante da Sociedade Mineira de Pediatria, Carolina Capurusso, com a secretária de Estado de Educação, Júlia Santana, e com o secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo, para quem passamos a palavra. Boa tarde a todos. Hoje nós estamos aqui para apresentar o resultado de um grupo de trabalho que foi criado pelo governo do Estado de Minas Gerais para avaliar e orientar o retorno às aulas no momento atual da epidemia. É importante nós contextualizarmos que em setembro de 2020, a Secretaria Estadual de Saúde, junto com a Secretaria Estadual de Educação, já haviam sinalizado que naquele momento nós tínhamos condições epidemiológicas que nós achávamos possível o retorno às aulas, mas que infelizmente acabou não se concretizando por vários outros fatores. E agora, depois desse grupo de estudo que nós tivemos a presença de especialistas e ouvimos várias áreas da sociedade, desde o Ministério Público, o Ministério Público do Trabalho, Tribunal de Justiça, ouvimos também sindicatos e várias outras entidades vinculadas ao ensino, para que nós pudéssemos ter uma noção exata de quais seriam as dificuldades, quais seriam as necessidades da sociedade, e que para isso nós trouxéssemos tanto um relatório adequado, que mostrasse o estado atual do conhecimento em relação ao ensino e também à epidemia, e por outro lado também nós atualizássemos aqueles protocolos que nós já tínhamos, porque muito se desenvolveu de conhecimento científico desde setembro até agora. Eu trago aqui algumas projeções para que nós possamos ter essa ideia. Então, em relação ao paralelo, ao benchmark internacional, o que o mundo já fez que é significativo para que nós possamos usar como referência, como aprendizado para a nossa tomada de decisão? A Austrália, ela teve 25 instituições de ensino que se mantiveram abertas durante todo o período, durante a primeira onda da epidemia, e foi possível perceber nesse estudo, nessa avaliação da Austrália, que a infecção secundária no ambiente escolar é incomum. O que isso significa? Que a transmissão no ambiente escolar de um estudante para outro estudante e de um estudante para um profissional da educação é incomum. Ou seja, nós não podemos achar que nós teríamos uma transmissão grande e severa. Na Inglaterra, nós tivemos um estudo que identificou surtos do SARS-CoV-2 nos ambientes escolares foram incomuns também. Ou seja, na Inglaterra nós também temos essa comprovação e o aumento de casos esteve associado ao aumento da taxa de transmissão local. O que significa isso? Ou seja, os casos, quando nós vimos que nas escolas haviam casos a mais, esses casos eles não eram de transmissão interna na escola, de estudante para estudante ou de estudante para profissional. O que se via é que a transmissão local, da cidade, da região, acabava impactando na escola e não a escola impactando na região. Nos Estados Unidos tiveram estudos com 666 escolas que voltaram às aulas, e dessas escolas apenas 4 tiveram transmissão secundária. Isso comprova, mais uma vez, que transmissão dentro das escolas, levando em característica de serem jovens, abaixo de 19 anos, essa população tem um risco de transmissão secundária dentro da escola muito pequeno.
Em Israel, de todas as escolas que estavam abertas no país, somente uma escola teve um surto. E durante a investigação epidemiológica dessa única escola, esse surto foi identificado porque não houve adoção de medidas sanitárias de protocolo definido. Ou seja, nitidamente uma quebra ostensiva de regra de protocolo. Isso então conclui, de uma forma geral, que no acompanhamento dos casos internacionais, do que nós podemos comparar, as escolas, elas não são, por si só, um ambiente em que haja transmissão importante de estudante para estudante e também de estudante para profissionais. Isso é característico. E quando nós temos o acometimento dentro da escola, em geral, se vê que o ambiente ao redor da escola já está com uma transmissão muito maior do que em si, dentro da escola. Dentro desses nossos estudos, nós acompanhamos vários estudos que foram feitos no mundo e como foi conduzido essas reaberturas das escolas. Cabe lembrar aqui que nos estados brasileiros, praticamente todos os estados já têm sinalização de retorno às aulas, quer seja presencial, quer seja híbrido, a partir de março, né? Esse dado também serve como benchmark para a nossa decisão em Minas Gerais. Essas premissas, então, eu acho que são os principais fatores, uma vez que cada escola ela tem a sua particularidade, quer seja ela pública, privada, quer ela esteja na capital, ela esteja no interior mais longínquo. Então, para que nós consigamos identificar e adequar a realidade, é importante que nós tenhamos premissas. E essas premissas, elas foram balizadoras dentro do que foi o raciocínio desse grupo, ou seja, a normatização de caráter geral. Hoje nós acabamos de aprovar uma deliberação do Comitê Extraordinário, que é o gestor máximo da epidemia no Estado, uma deliberação para a sinalização do governo do Estado de Minas Gerais, no sentido de volta às aulas, trazendo todas as novidades que nós tivemos nos estudos. Deve ser universal, ou seja, o retorno ele é sinalizado tanto para o ensino público quanto o privado simultaneamente. Deve ser monitorado. A Secretaria Estadual de Saúde ela já faz um monitoramento contínuo do Estado desde o primeiro dia dessa epidemia. Na verdade, antecedeu, né? Nós começamos o nosso Comitê de Operações de Emergência em Saúde ainda em janeiro, que nós já tínhamos todo o monitoramento do CIEFs, continuamos esse monitoramento diariamente, acompanhando, semanalmente nós consolidamos, isso gera um relatório, que é o relatório do Minas Consciente, e nós temos também, já há algum bom tempo, monitoramento de acompanhamento de UTIs pediátricas e também da síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, ou seja, isso já vem sendo feito, foi feito durante bastante tempo com o objetivo de nós termos um acompanhamento, um padrão de como isso funcionava no Estado, até mesmo que no retorno às aulas a gente vai conseguir acompanhar se isso houve mudança ou não. O retorno deve ser consciente e seguro, ou seja, nada da gente fazer atitudes intempestivas, atitudes corridas, vamos procurar seguir os protocolos sanitários da forma correta para que isso tenha controle e, mais do que ter controle, tenha a capacidade de comparar como estava antes, como está depois, para que a gente tenha segurança realmente. O retorno deve ser gradual. A sinalização que nós damos não é simplesmente a partir de um dia exato, enche-se a escola e volta todo mundo. Não é isso que nós entendemos. Nós entendemos que é importante que tenha uma gradação, que as escolas escolham quais grupos vão voltando progressivamente, com isso nós vamos medindo e dando segurança na evolução. Deve ser alternado, ou seja, não tem como nós retornarmos todos os alunos para dentro da sala de aula ao mesmo tempo. Não teria como ter espaço físico. Então nós podemos fazer alternâncias de horário, alternâncias de grupos, de anos escolares. Então, com isso, é uma sinalização também para que os gestores, tanto das secretarias estadual e municipais, quanto também os gestores escolares privados, tenham isso como referência. Já é a sinalização que nós temos visto ao longo de todas as discussões. O retorno deve ser híbrido. Ele não pode ser encerrado o ensino à distância ou alternativa de ensino à distância. Por quê?
nós estamos numa epidemia, nós não sabemos exatamente o comportamento dessa epidemia, e o retorno híbrido ele permite tanto que um grupo do aluno esteja em sala de aula, quanto o outro esteja ainda fazendo o seu ensino fora da sala de aula, e se houver mudanças significativas, nós temos ainda a capacidade de ter o ensino remoto. Facultativo, isso é fundamental. A gente tem visto muitas discussões, eu não levaria meu filho, ou então eu faço questão de levar o filho. O momento, ele é um momento de muita apreensão de toda a sociedade. E cada família, ela tem a sua realidade. Igual nós falamos lá em setembro, quando nós trouxemos aquele protocolo, nós falamos que era em 3 níveis, né? O nível de gestão do Estado, que a gente sinalizava, que a gente acompanhava os indicadores, um nível do município, que o município via a realidade dele, como ele conseguiria montar as escolas deles, e um nível familiar, parental, em que ali, no ambiente familiar, você via se essa família tinha condição do estudante ir comparecer à escola ou não. Então, o facultativo ele diz isso, ou seja, cada um deve efetivamente ver a sua realidade nesse sentido, por isso também se mantém o híbrido. Se a realidade ela não permite que vá naquele momento, nós temos o ensino à distância ainda como sendo uma alternativa. E o comunicado? O comunicado é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, trazer informação, trazer orientação, e vai ter toda uma campanha que vai seguir tanto do governo quanto de toda a sociedade, buscando isso, buscando informação, porque a informação é a arma que nós temos para manter protocolos, para a gente ter o segmento. Então, isso para nós é muito importante. Eu queria passar para o Dr. Rodrigo comentar sobre a parte de comportamento, a parte de acompanhamento psicológico dessas crianças, o que tem sido notado pela sociedade, né, de neuropediatria, neuropsiquiatria, para que a gente possa ter uma informação complementar. Por favor. Boa tarde a todos. Primeiro, nós da neurologia, da psiquiatria infantil, estamos dispostos a colaborar, fomos chamados a colaborar com o governo do Estado, da mesma maneira que nós podemos colaborar com qualquer esfera, né, do poder público, de gestão pública, mesmo também das escolas particulares. Então, nós estamos assim à inteira disposição de todos os gestores, de todos os diretores de escola, para que a gente promova o que é necessário. Então, a premissa desse trabalho partiu de um retorno, né, de uma retomada das atividades escolares de uma forma consciente, de uma forma segura, não só para os alunos, mas também para todo o corpo docente, para toda a comunidade escolar, os funcionários, de uma forma gradativa e principalmente facultativa, mesmo porque os casos são muito particulares. Então, nós temos que estudar caso a caso, série a série, escola a escola, como deve ser esse retorno. A Associação Brasileira de Neurologia e Psiquiatria Infantil e Profissões Afins é uma entidade que tem hoje 53 anos. Então, ela trabalha não só a questão da saúde mental, mas também do neurodesenvolvimento, e quando eu falo profissões afins, englobam muito profissionais da educação. Então, é um fórum permanente de discussão em todos os congressos nossos, das questões de aprendizagem, não só do estudo de aprendizagem, mas questões também de como melhorar o ensino, e hoje nós temos um grupo estudando como que vai ser o ensino pós-pandemia, o que nós vamos ter que mudar, quais os protocolos, o que nós vamos ter que fazer, né, em termos de ensino daqui para frente. Então, pensando nessa questão, nós viemos trazer uma colaboração do que eu vejo que é extremamente importante nós trazermos à luz dessa discussão, que é o neurodesenvolvimento, porque na medicina o cérebro ele tem janelas de oportunidade. Então, são períodos nos quais desenvolvem-se melhores várias funções. E priorizando o aprendizado pedagógico, é um local de convivência, de formação humana. Então, essas crianças menores, elas precisam do contato com seus pares, elas precisam de estímulos de qualidade. Nós temos que proteger a infância do nosso país.
Porque se nós continuarmos com essas crianças trancadas dentro de casa, podemos estar comprometendo uma geração inteira. Então é muito importante que se faça de forma gradativa e segura, pensando nessas questões das janelas de oportunidade, porque essas não voltam, principalmente nos primeiros anos de vida. E segundo, que quando essas crianças não estão na escola, elas estão em situação de vulnerabilidade, tanto em termos de violência mesmo, crianças na rua, crianças expostas a vários fatores de agressão, tanto física quanto mental, e também a exposição excessiva às tecnologias. Tá? Então, protegendo essas crianças, achando que elas estão muito bem protegidas dentro das nossas casas, podemos estar incorrendo num risco muito grande, que é a sobrecarga digital, que também vai trazer fatores deletérios ao desenvolvimento dessas crianças. Então, isso aí é muito importante. Nós temos visto no Brasil todo, não temos dados ainda epidemiológicos disso, mas assim, relatos de todos os colegas do Brasil todo, que aumentaram as situações de irritabilidade, de perda de autorregulação na infância, situações de angústia, depressão, principalmente ansiedade e alteração do sono das crianças mais velhas, né, do Fundamental 2 e dos adolescentes. Então, o nosso papel como sociedade científica é trazer toda a colaboração possível, visando sempre a proteção ao desenvolvimento da infância no Brasil. E é muito importante frisar que nós estamos conhecendo essa doença também. Então, no início, nós achávamos que essa questão do isolamento seria muito benéfico, mas esse isolamento ele está se prolongando muito, a ponto de eu considerar uma emergência, uma urgência médica à volta dessa socialização dessas crianças, principalmente as crianças mais novas. Então, é o motivo pelo qual nós estamos aqui sempre para colaborar com o governo e para colaborar com todas as entidades públicas ou privadas que trabalham com a educação infantil. Muito obrigado. Obrigado, doutor Rodrigo. Carolina, por favor. Boa tarde a todos. Antes de qualquer coisa, agradecer, poder estar colaborando novamente com o Estado. Eu que já participei cientificamente do primeiro protocolo e estou aqui hoje representando realmente um grupo de pediatras de Minas Gerais, né? Assim como muito bem disse o Dr. Rodrigo Carneiro, que tem visto colegas do Brasil inteiro, da parte de neurologia, psiquiatria infantil e afins, nós pediatras, tanto de Minas Gerais quanto do Brasil todo, estamos extremamente preocupados com o que tem acontecido com as crianças. Sabemos que do ponto de vista epidemiológico, as crianças não se mostram os grandes vetores dessa pandemia, não são as crianças os grandes disseminadores do vírus. Sabemos que é muito difícil o embate, a priorização de saúde, educação e as famílias. Por isso que nós estamos aqui também, enquanto pediatras, dispostos a colaborar, a ajudar em todas as esferas sociais, políticas, científicas, para que a gente consiga fazer um retorno de forma segura, tanto para as crianças, quanto para as suas famílias e os colaboradores da comunidade escolar. A gente sabe que as crianças, majoritariamente, isso eu falo até 95% dos casos, passam de assintomáticos até moderados. Raríssimos os casos que se agravam e a mortalidade ainda é bem menor do que 1%. Sabemos também que, diferente dos adultos, aquelas crianças que porventura se agravam são que já têm doenças pré-existentes muito graves. E claro que a decisão de mandar ou não mandar vai caber sobretudo à família com o auxílio do médico assistente. Isso a gente deixa muito claro, que aquelas crianças que têm algum fator de risco, essas crianças, elas devem consultar o médico que já acompanha. As famílias têm que saber a necessidade do retorno, a necessidade de ir para a escola, para que seja feito em conjunto. Nada vai ser autoritário, nada vai ser uma coisa imposta, até porque nós estamos conhecendo o vírus, como o Dr. Rodrigo disse. Inclusive, no primeiro momento, quando nós fechamos as escolas,
em caráter temporário e extraordinário, foi pelo medo das crianças serem efetivamente os super disseminadores dessa doença, como elas são, para a rotavirose, para as influenzas e para as doenças respiratórias. Só que esse conceito vai mudando. Então, já tem estudos no mundo inteiro, alguns estudos aqui do Brasil, que mostram que aquelas crianças, sobretudo abaixo de 10 anos, elas têm uma menor carga viral, uma menor capacidade de transmissão da doença, e a transmissão domiciliar, menos de 10%, ela começa pelas crianças. Por isso que é importante. E os danos mentais e físicos são absurdos, né? Por isso que a ideia é começar gradual, em bolhas, respeitando o que a família deseja, assim como que a escola e a comunidade local têm para oferecer. Os adolescentes, eles podem até ter um pouco mais de fator de aumento de carga viral e transmissão, mas são pessoas, adolescentes já têm uma capacidade cognitiva do uso de máscara, lavagem de mãos, o que facilita o retorno também nessa faixa etária. Bom, era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigada. Obrigado, doutora Carolina. Deixa eu só voltar para onde nós estávamos. Então, gente, nós temos um protocolo sanitário. Esse protocolo ele passa pela organização do ambiente escolar, desde metragens definidas, baseado em critérios de riscos, a critérios mínimos para retomada, ou seja, normas para o gestor, para os funcionários, limpeza, desinfecção do ambiente, espaços coletivos, ou seja, um protocolo realmente que é quase um checklist de adequação. Nós temos o programa de saúde na escola, que é aquele momento em que comunidade e ambiente escolar interagem para ver a segurança como ela está. Orientações para pais responsáveis e alunos estão nos nossos protocolos. Orientação para educação especial também está no nosso protocolo, assim como orientações para o transporte escolar. Isso em Minas é extremamente importante. Nós temos municípios muito adensados, municípios que o transporte de uma criança ou de um estudante demora horas para chegar até na escola. É só para lembrar que a nossa orientação nesse protocolo é somente se pensar e se iniciar a partir do dia 1º de março e nas regiões que estão em onda amarela. Isso é o que nós entendemos, ou seja, não iniciar a atividade escolar em regiões que estão em onda vermelha. Caso haja um retrocesso para a onda vermelha, esse retrocesso é acompanhado de um aumento da distância linear e um aumento da metragem de referência, assim como o Minas Consciente preconiza. Passa mais um, por favor. E nós temos também, dentro desse protocolo, no sentido de orientar toda a comunidade escolar, orientar as secretarias municipais de saúde, a avaliação de critérios de suspensão da aula baseada em riscos de surto. Ou seja, se nós temos casos dentro de uma sala de aula, nós inicialmente orientamos a suspensão da sala de aula por pelo menos 7 dias. Se nós temos casos dentro de um turno, em mais de uma turma, em mais de uma sala de aula, nós então interrompemos o turno. Se nós temos nos 2 turnos na escola, nós fechamos a escola. E se nós temos também já um surto grande na cidade, um ambiente que é um ambiente desfavorável para as aulas, nós orientamos então o fechamento das escolas como um todo. Essas situações, elas fazem parte do nosso protocolo e isso já nos orienta uma gestão de risco por conta da direção da escola, orientando o que vai ser, a comunicação, a vigilância sanitária e todo aquele acompanhamento que o Estado já faz. Então, em conclusão, para nós podermos encerrar e passar para a Júlia, nós trabalhamos com premissas a serem seguidas. Isso é a maior forma de comunicar à sociedade que nós achamos que deva ser feita. A vinculação à onda amarela para o início. Somente começar, como a gente fala que é gradual, na onda amarela. A vinculação a protocolos sanitários. Os protocolos estão muito bem descritos e estarão nos nossos sites. A definição de conceitos, isso está na deliberação, de importantes como gradualidade, hibridez, ensino remoto síncrono e assíncrono. A possibilidade de suspensão também está dentro das nossas deliberações de que nós pensamos, e nós teremos essa nova deliberação somando a deliberação 89, que ela ainda fica vigente, porque tem um complemento nessa deliberação. Júlia, por favor.
Acho que já é boa noite, quase. Boa tarde. Eu acho que é muito importante a gente fazer uma lembrança do protocolo anunciado, né, como o secretário Carlos falou, setembro, outubro do ano passado, com a estratégia anunciada da Secretaria de Estado de Educação, destacando, fazendo uma ressalva importante para a gente não ter dúvida. Há agora vigentes algumas decisões liminar no Tribunal de Justiça que suspendem a atividade presencial e que essa deliberação que o secretário Carlos anunciou e uma portaria que vai ser publicada, a previsão é para sexta-feira da Secretaria de Educação, pretendem, né, atendem a algumas sinalizações em relação a essas decisões do Tribunal de Justiça, sempre nessa linha de que a gente está muito atento a esclarecer quaisquer dúvidas que tenham surgido por parte do Tribunal de Justiça, em todas as decisões em liminar. Então, atualmente, há essa situação da suspensão. O que se pretende agora, né, com essa publicação dessas normas, substanciar a tranquilidade, né, trazer tranquilidade aos desembargadores para a autorização dessa retomada plena, né, retomada da educação, sempre destacando de forma híbrida. Né. Acompanhando o que o secretário Carlos disse, para a estratégia da rede pública, né, então, lembrando como foi anunciado no nosso anúncio anterior, rede privada segue o protocolo da saúde, né, e tem a sua decisão individual, né, mas é importante destacar que há a situação da liminar vigente. Redes municipais, da mesma forma, seguem o protocolo da saúde, com uma sugestão nossa de que se acompanhe a estratégia da rede estadual de ensino, né? Destacando mais uma vez a portaria que vai ser publicada na sexta-feira visa atender a alguns pontos específicos sobre os quais eu vou falar agora, vou contar para vocês. O que a gente descobriu recentemente com a participação de muitas, né, associações, muitos órgãos de representação nesse grupo de trabalho, né, e aí alguns dos que estavam representados aqui, o secretário Carlos falou, mas trazendo mais alguns, Ministério Público do Trabalho, Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, Associação Mineira de Municípios, os inspetores escolares da rede foram ouvidos, o sindicato das escolas particulares e das escolas públicas, a Associação Mineira de Municípios, acho que eu já falei, o DIME, todos esses, né, as comunidades científicas também, os especialistas científicos em relação a essa situação. Foi um momento muito importante em que a gente chega à conclusão, a partir dessas apresentações, do que foi apresentado pelo secretário, que as consequências da não abertura são muito mais graves do que se não abrisse, né, se a gente não promovesse imediatamente esse esforço de uma abertura gradual, né, doutora? Então, o que se toma de atualização em comparação a setembro é a percepção de que a gente tem condições de fazer uma abertura já na onda amarela, né, secretário Carlos, com todo esse cuidado em relação a 1,5 m de distanciamento, iniciando pelos anos iniciais. A estratégia da Secretaria de Estado de Educação também tem uma adequação em relação ao que foi anunciado no segundo semestre, justamente por conta desse ponto que os doutores colocam aqui, da extrema necessidade dos alunos mais jovens, né, dos estudantes menorzinhos, a estarem bem atendidos pela dificuldade extrema que a gente percebeu ao longo desse ano do vínculo com o professor de forma remota, né, doutor? Então, há essa decisão de retomada das atividades a partir, tão logo a Justiça nos autorize com esse atendimento que nós estamos fazendo, né? E a cada 14 dias haverá uma nova avaliação para a inclusão de demais anos de escolaridade. Se inicia, então, com a onda amarela, com 1,5 m de distância, como foi colocado pelo secretário Carlos, seguindo também o que foi anunciado em setembro. Todas as ondas prevalecerá o ensino híbrido com a alternância de semanas. Uma semana se fica na escola, outra semana se está em casa, para que o professor também possa atender, né, os alunos que fizeram, as famílias que fizeram opção pela educação remota ainda. Iniciamos, então, com os anos iniciais, 14 dias depois, sempre na dinâmica do que é estabelecido pelo Minas Consciente, a avaliação da inclusão de novos anos de escolaridade, que a gente percebe que, entendendo que vai funcionar bem, a segunda entrada é a conclusão dos anos finais, que é o nosso 9º ano, e a conclusão do ensino médio, que é o 3º ano do ensino médio.
né? Na onda verde a gente tem os demais anos de escolaridade. Queria adicionar também a informação de que ao longo desse processo foi extremamente importante ouvir essas representações, foi extremamente importante a proximidade com o Poder Judicial para entender, para compreender as preocupações e fazer as adequações. Nós já temos centenas de escolas preparadas a partir do cumprimento daquele checklist que vocês conheceram no momento em que foi anunciada a estratégia. Muito importante dar essa segurança às famílias de que as escolas da rede estadual estarão prontas, porque houve um rigor numa comunicação de um checklist a ser cumprido pelos diretores, indicando o que havia sido efetivamente, né, realizado, com a assinatura de um inspetor escolar acompanhando. Isso nos dá a certeza de que esses casos que a gente percebeu, de alguma escola com alguma situação sensível, que porventura o diretor não estivesse sabendo, nós tivemos esse processo de comunicar bem e de garantir no processo de gestão que aquele diretor tenha a certeza de que a sua escola está sendo adaptada. Foi adaptada. Durante o ano de 2020, foram descentralizados para as escolas estaduais 125 milhões de reais para as adaptações, né? Todas as escolas agora que não estão prontas estão nesse processo de conclusão dessa operação, e a gente faz uma pequena autorização nesse checklist, é o que virá na portaria da sexta-feira, para atender uma situação bem específica, técnica, que a gente entende que vai ser importante para trazer maior tranquilidade. Mas acredito que a gente, com isso, traz a segurança para as famílias de que esse processo vai ser um processo muito tranquilo e muito bem cuidado, muito próximo. Temos a sinalização precisa de prazos e se já houve vigência da assinatura desse checklist em cada uma das nossas escolas, o que para nós dá muita segurança em relação a essa retomada. Então, aguardamos agora, para fechar, a situação específica das liminares. Acreditamos que há um atendimento a elas na publicação dessas novas normas, e aí, com isso, podemos proceder a essa operação nas próximas semanas. Muito obrigada. Iniciaremos agora as perguntas dos jornalistas aqui presentes. Gentileza dizer o nome do veículo de imprensa que representa. O microfone para as perguntas está localizado no corredor à direita de vocês. Olá, Renato Franco, da Rede Minas. Aqui no release tem informações aí que a volta às aulas será no dia 8 de março, a princípio, por conta do que até a própria secretária fez referência da questão da liminar, né? E aí na sexta a portaria vai ser publicada com as normas e informações para que os desembargadores do TJ possam fazer uma nova análise aí para abertura, já que a liminar impede, né, essas aulas presenciais. A gente pode, porque todo mundo deve estar perguntando quando a gente for noticiar logo em seguida, quando, que dia a gente pode sinalizar em alguma data. E também para o secretário, para a secretária, e para o doutor Rodrigo, o senhor fez uma informação importante sobre as janelas de oportunidades para o desenvolvimento. Eu queria saber do senhor qual a recomendação que o senhor traz. A própria secretária falou que seria no começo com as crianças mais jovens, né? O senhor acha que seria melhor e mais indicado começar com as primeiras turmas, educação infantil, primeira série? Qual a sua orientação do ponto de vista médico, né? Obrigado. Secretária Júlia, por favor. Nós estamos muito confiantes em relação à decisão, ao atendimento, né, dessas sinalizações, foram sinalizações muito pontuais por parte dos desembargadores, de pedidos de clareza em algum dos procedimentos. Isso está sendo trazido nas portarias e a gente compreende que o Judiciário tem o seu tempo de fazer a avaliação disso. Mas o que eu posso dizer é que a gente está muito otimista assim, em relação ao atendimento disso e o retorno quanto possível, quanto antes. Primeira semana de março? É o que eu lhe digo, não depende de nós, vai ser avaliado e a gente tem muita esperança, muita expectativa de que sim, o TJ... nosso objetivo é que esteja muito claro esse atendimento para que essa análise possa ser feita de uma maneira bem breve. Obrigado. Vou passar para o doutor Rodrigo. Obrigado pela pergunta. É extremamente importante frisar essa questão.
nós, como comunidade científica, a gente traz uma colaboração e um entendimento do que ocorre com essas crianças. Tá? Então, essa decisão é uma decisão tomada por um grupo de estudos, dos quais o que a neurologia, a psiquiatria trazem de informação, que esses primeiros anos de vida, a criança precisa de ter experiências motoras, experiências táteis, ela tem que deslocar, eles são exploradores natos do ambiente. Tá? Então, em ambientes muito restritos, em apartamentos, em casas, às vezes em um quarto, porque uma família grande tem que trabalhar, os pais estão em home office, então essas crianças elas ficam muito restritas e o tempo está se prolongando. Então, a colaboração que nós trouxemos de tentar iniciar por esses anos, por turmas menores, obviamente com consentimento dos pais, um estudo de adequação de cada local, conversa com o corpo docente, com toda a comunidade escolar, para que promova não só o retorno dessas aulas, mas que esse retorno ele seja contínuo e não toda hora paralisado. Então, isso que a gente quer trazer um ambiente saudável para o desenvolvimento da infância. Justamente isso que o Dr. Rodrigo falou, ou seja, a idade e o desenvolvimento da criança é um dos fatores que nós levaremos em consideração, principalmente a Secretaria de Saúde, para a definição das turmas como elas serão feitas. Boa tarde, Débora, de Estado de Minas. A nossa pergunta é com relação aos municípios de Minas Gerais que já abriram, que não são filiados, né, ao Plano Minas Consciente. Se vocês têm um controle em relação a isso, se tem uma análise de onde já houveram essas escolas abertas, se isso está sendo analisado, se tiveram casos de coronavírus, como que essas cidades elas estão lidando com esses casos, e também se há um balanço de quantas escolas do Plano Minas Consciente que poderão abrir agora na onda verde e na onda amarela, se existe esse balanço, esse número de como que esse novo protocolo vai abranger, o quanto que ele vai abranger, quantos alunos, quantas escolas, se isso existe, e também com relação ao distanciamento entre as escolas, entre os alunos. Tem salas de aula que são maiores, salas de aula que são menores, como que fica esse cuidado com relação ao distanciamento com os alunos? Débora, nós temos acompanhamento muito fino em relação à operação dos municípios e é extremamente importante estar atento a esses municípios que estão iniciando para ver as correções de rota, né? Mas o que eu posso dizer é que durante o nosso grupo de trabalho foi sinalizado por grande parte das representações municipais da importância que havia no retorno das atividades pelo Estado para que desse mais segurança à abertura das redes municipais. Tem muitos detalhes relacionados a isso. Te dou um exemplo, transporte escolar. É muito importante para que o prefeito abra, restabeleça a operação no município específico, que toda a rede pública esteja operando para que não tenha uma dissonância em relação a essa operação. Mas isso sim, a gente estava fazendo acompanhamento direto por cada uma das nossas superintendências regionais de ensino e agora com esse processo, sendo viabilizada realmente a reabertura, a gente tem a certeza, Débora, de que muitos outros municípios darão o passo de forma muito mais segura, porque estão sendo acompanhados pela estratégia do Estado. É importante, Débora, assim, nós temos hoje 6 macro-regiões de saúde que estão na onda amarela. Hoje que está saindo a nova deliberação do Minas Consciente, então, para nós do Estado, seriam essas regiões. Por outro lado, em relação à nossa vigilância sanitária, nós temos a orientação já de considerar casos que sejam casos vinculados a estudantes que estejam em sala de aula para uma avaliação de surto. Então, isso está sendo feito. Por outro lado, essa ideia de estar no Minas Consciente ou não estar é uma das situações, mas para nós é muito importante que todos agora que pensem em retornar às aulas usem como referência nas suas decisões o protocolo
que o governo do Estado de Minas Gerais fez do ponto de vista sanitário. Eu acho que ele é muito completo, ele é de extrema importância para ter pelo menos um parâmetro no sentido do direcionamento da sociedade. Gente, Juliana Perdigão da TV Globo. Primeiro, secretária, a volta dos funcionários e dos professores também está condicionada à decisão liminar? Ou eles já vão ter que voltar no dia 8 para algum tipo de trabalho, preparo na escola? E para o secretário, eu tenho duas perguntas que são fora da questão do protocolo, mas que eu preciso te fazer, que é o seguinte: a gente tem informação de que o Estado aumentou o pedido de cloroquina comparado a 2019, e a gente queria saber por qual razão. E também, uma outra questão é se o Estado controla como essa cloroquina está sendo usada pelos municípios. Juliana, né? Juliana, sim, a operação das escolas já é realizada, né? A gente já tem gestores escolares fazendo todo o processo de preparação das unidades escolares, então eles estão autorizados desde o início da nossa operação da atividade híbrida, remota, inclusive para fazer o processo de distribuição do material, mas sim, a autorização de retomada dos profissionais presencialmente nas escolas depende sim dessa decisão judicial. Juliana, em relação a medicamento, esse tipo de medicamento ele está na farmácia básica, que é a farmácia municipal. Então, como que é feito isso? Ou seja, a farmácia municipal ela faz a requisição ao Estado, o Estado consolida e repassa para a União. Então, a nossa função nesse sentido é simplesmente consolidar e fazer os pedidos. Em relação ao controle de fornecimento, todo ele é municipal, porque é a farmácia municipal. Cléber Ribeiro, Itatiaia. Secretário, em relação ao protocolo para os professores, há uma idade limite, por exemplo, 60, 65 anos, grupo de risco, como que isso vai ser classificado? A gente segue atendendo, Cléber, tudo que é determinado pela estratégia, né, pelo protocolo da saúde. Então, não houve qualquer alteração em relação a isso, o grupo de risco segue sendo grupo de risco. Não sei se o secretário Carlos quer complementar alguma coisa. É muito importante estratificar, né? Nós temos professores que têm acima de 60 anos, isso acontece. Nós sabemos que isso é grupo de risco, quem está acima de 60 anos vai ter preferência de vacinação dentro daquele grupo. Nós já estamos com 90. Hoje, a vacina que está chegando será de 85 para cima e uma parte já de 80 para cima. E, rapidamente, nós teremos acima de 60 anos e existe também professores que têm doenças associadas. Esses professores que têm doenças associadas, que estão em grupo de risco, num primeiro momento, eles entram, de uma forma geral, em grupo de risco, nos orientamos a evitar a aglomeração. Boa tarde, Gabriel Rodrigues, do Tempo. Primeiro, eu queria entender um ponto da apresentação que diz que o retorno é autorizado a partir do dia 1º de março, né? É uma autorização para quando vier a derrubada dessa liminar, todas as escolas poderem retomar? Ou é uma autorização para as escolas particulares, municipais dos municípios do Minas Consciente poderem voltar e as estaduais voltarem depois? Também queria entender um outro ponto. Quando a gente falou da retomada das aulas em 2020, seria em princípio para os municípios que estavam na onda verde, né? Agora os da onda amarela também podem. Queria entender o que mudou no entendimento da Secretaria sobre isso para fazer essa inclusão. E, por último, queria entender um pouco melhor o que vem nessa portaria de sexta-feira. A secretária citou que são coisas muito pontuais, né? Queria entender o que vai ser exatamente. Se vai ser a publicação completa dos protocolos, o que ela vai atender. Obrigado. Perfeito. O anúncio da data de 1º de março diz respeito à atualização a gente precisou atualizar a deliberação, Gabriel, justamente para fazer menção a ela. São questões formais, né, para o atendimento de alguns pontos jurídicos também e principalmente para essa sinalização de que a gente entende, a gente compreende ser segura a abertura na onda amarela a partir do que os doutores disseram dessa maior clareza que a gente tem, desse amadurecimento, era a palavra que eu queria encontrar, do amadurecimento científico em relação à percepção que a gente tem sobre segurança dos ambientes escolares. Então, e que pretende, porque há decisões as decisões judiciais. Você perguntou sobre, além disso,
do que vai ser na resolução. Isso. A resolução traz muitas das normativas, das orientações que foram comunicadas aos diretores de escola por memorandos internos, ela traz para um ambiente público, né, de maior abrangência e indica especificamente, dá um exemplo. Então, em termos práticos, trazer de comunicações internas da Secretaria para uma resolução que é publicada em Diário Oficial. Além disso, a inclusão específica no checklist do diretor da importância da comunicação, de que ele oriente estudantes e servidores a comunicar a ele próprio se houve percepção de algum sintoma. A gente entende que isso já estava sendo atendido, mas é importante que isso esteja mais explícito nesse instrumento para dar mais tranquilidade ao judiciário. Gabriel, em relação às ondas, né, que você perguntou, eu acho que é importante, na hora que nós comparamos setembro para agora, muito de ciência já apareceu. E entre eles, a própria postura da OMS, Unesco, Unicef, já houve a mudança nesse intervalo de tempo, demonstrando a segurança do retorno às aulas. E para nós, o que nós estamos sendo é até, uma certa forma, mais conservador, ou seja, o amarelo e o verde, eles têm o mesmo grau de cuidado, o mesmo grau de distanciamento. Nós não estamos diminuindo esse grau do verde, que seria o natural, né, da gente poder diminuir. Oi pessoal, aqui é Mida Record. Da secretária, eu gostaria que ela pontuasse para a gente, por favor, quais são as principais diferenças do protocolo anunciado no ano passado para esse de agora. Já do secretário, eu gostaria de uma fala sobre a identificação da nova variante do coronavírus em Uberlândia. Quais são as ações que o governo vai fazer para poder blindar os outros municípios, até porque a gente está acompanhando essa retomada, né, a abertura cada vez maior dos setores e agora, inclusive, das aulas. Obrigada. O protocolo é MILA. AQMI. Nossa, diferente. O protocolo, ele traz, em relação a setembro, outubro, ele autorizava, né, como o secretário Carlos falou, a abertura na onda verde. A gente agora, acompanhando, né, na verdade, porque o protocolo da saúde fez essas alterações e o que traz de diferente é a estratégia da educação. Em vez de abrir para o terceiro ano, abre-se para os anos iniciais, por essa percepção de que é um grupo de atendimento muito mais urgente, né? E se faz essa progressão de inclusão a partir da onda amarela e não mais com a entrada da onda verde e os ciclos avaliativos, né? Essa inclusão se inicia pela onda amarela. E se traz, né, como eu havia explicado para o seu colega, se traz algumas, mas são questões meramente formais, de orientações que estavam sendo feitas diretamente para a rede, para os instrumentos publicados em Diário Oficial. Em relação a essas novas cepas que podem estar circulando, eu acho que é importante nós entendermos que os cuidados, eles são cuidados contra o coronavírus. Eles não são cuidados contra uma cepa específica. Eu estive semana passada na região do Triângulo Norte, né, especificamente Uberlândia, estou voltando agora de Patos de Minas, e para nós a região é Noroeste de Saúde, que é Alto Paranaíba e Noroeste. E nós fomos muito enfáticos na semana passada, principalmente no Triângulo Norte, da necessidade de toda a região ela ter o mesmo protocolo de isolamento com a mesma rigidez. E que no caso em questão era para ser rígido porque estavam com muitos casos. Então, nesse contexto, eu entendo que o que nós temos que orientar é cuidado. Cuidado, 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 porque o cuidado é com o coronavírus, não é com a cepa A, B ou C. Então, de uma forma geral, isso eu estou sendo muito enfático em todas as viagens que nós temos, chamando todas as lideranças para comunicarem exatamente da mesma forma, ou seja, é necessário cuidado, é necessário distanciamento. Nós vamos ter ainda bastante tempo de convivência com esse vírus. A vacinação está começando a encaminhar, mas não tem como nós falarmos que vai ser rápido, nem que não vai ter uma cepa nova, que nós vamos precisar de ter novas vacinas. Então, assim, o cuidado ele deve ser mantido e os profissionais de saúde eles devem manter os cuidados também na assistência, conforme nós, profissionais de saúde, estamos acostumados a manter. Boa noite, Pedro da Rádio Band News. Eu queria fazer uma pergunta para a secretária, porque durante a apresentação você falou sobre um checklist que as escolas teriam que apresentar para poder mostrarem que estão prontas para abrir, tanto que a secretaria liberou uma verba de 125 milhões de reais. E aí você falou que dessas escolas, as que não estão prontas, elas estão em atualização. E
E aí eu queria saber quantas escolas hoje estão prontas para receberem os alunos de volta, quantas ainda estão em atualização, o que está faltando, e se essas escolas que ainda estão preenchendo esse checklist, elas têm um prazo para se regularizar. Perfeito, Pedro, eu agradeço muito a sua pergunta. Nós temos precisamente 713 escolas prontas. Essas escolas foram escolas que inicialmente estavam na onda, né, da abertura pelo terceiro ano, então são escolas nossas que têm o terceiro ano. Agora a gente vai precisar atualizar, porque as escolas que têm anos iniciais, né, que vão precisar fazer, você entende? A gente não tinha necessidade de uma escola exclusivamente de anos iniciais estar com o checklist pronto lá atrás, porque ela não iria abrir, agora ela vai abrir. Então, esse é um dos motivos porque esse número, né, é 713, não traz a totalidade das escolas. Um outro ponto importantíssimo é a sinalização dos diretores da necessidade de que esse ajuste seja feito muito perto da autorização realmente de abertura da escola, para que a gente evite qualquer risco de mau uso do recurso público, vandalismo, alguma questão relacionada a isso. Então, a gente está num momento agora de saindo, né, tendo autorização, prever isso muito discutido internamente na rede também, prever um período. Essa escola só pode iniciar as atividades realmente com o checklist cumprido. A gente entende que esse checklist é muito mais um instrumento de comunicação, de amparo a esse diretor, né? Porque muitas vezes o diretor acha que está fazendo correto e não sabe se está fazendo correto. Então, a gente traz para a gente essa responsabilidade de que com esse detalhamento ele tem a tranquilidade, e agora a gente faz um procedimento todo de não há nenhuma questão relacionada à falta de recurso financeiro. Há outro tema também importante que é, como a sua colega perguntou, Juliana, havendo autorização da retomada dos professores e dos demais servidores do Estado, né, que trabalham na escola, haverá mais condições também de dar maior celeridade à preparação dessas escolas. Então, tudo isso está sendo preparado para a gente garantir, né, que seja feito a tempo e que não haja desperdício de recurso público também. Faremos agora a última pergunta desta entrevista coletiva. Contamos com a compreensão de todos. Boa noite, João Henrique do Vale, da Rádio 98. Primeiro, secretária, eu queria ouvir você, a gente sempre falando dos anos iniciais. A gente tem quais são as séries ou a idade desses alunos que vão retornar, né, nesse primeiro momento. Segunda pergunta é sobre como é que está a conversa com os professores, os sindicatos, porque a gente viu, por exemplo, em Belo Horizonte, hoje mesmo nós tivemos protestos e os sindicatos já aprovando o estado de greve caso volte às aulas presenciais. Queria saber como é que está essa conversa, e para o secretário Carlos Eduardo a questão da prioridade de vacinação para os educadores. A chance de ser adiantado para os educadores serem vacinados anteriormente? Já está na parte da minha resposta, agora eu vou deixar para você. O primeiro ponto, eu agradeço também. Anos iniciais, muitas vezes a gente não sabe o que é, né? O nosso antigo primário, né? O nosso Fundi 1, que se inicia com 6 anos, né? No primeiro ano e vai até o quinto ano, né? O sexto ano agora. Então, por que a gente não fala, João Guilherme, né? João Henrique, por que a gente não falou, João Henrique, eu especificamente, de educação infantil? Porque a nossa rede não tem educação infantil, né? Porque ela é ofertada pelos municípios. Mas a gente compreende que autorizando, né, que executando o início dos anos iniciais por nós, o município virá com a educação infantil e a rede privada também. Sobre a participação do sindicato, a gente teve a participação do sindicato no grupo de trabalho, foi muito positivo e muito importante essa sinalização, compartilhar nas questões relacionadas a essa clareza sobre infraestrutura de escola. A gente vem percebendo que a infraestrutura das escolas, né, com esse processo todo de melhoria, mãos à obra na escola, todos os investimentos que a gente tem realizado, a situação de infraestrutura e essa comunicação com os diretores também vem sendo mais bem compreendida, né? E entendo que agora a principal preocupação seja relacionada à vacina. Sim, a gente destaca que já é o grupo preferencial, mas o secretário Carlos vai trazer mais informações. João Guilherme, nós temos aquela sequência que já é uma sequência definida. Os professores, eles estão dentro dos grupos prioritários, né? Não são aquele grupo de maior risco de ter doença grave, que é o que nós entendemos como sendo aqueles que têm que ser vacinados inicialmente, mas eles com certeza estão dentro dos grupos prioritários. Então, nesse contexto, eu acredito que brevemente nós teremos vacina para os professores também. Aqueles professores que por acaso estejam ou em grupos de doença
doenças associadas de comorbidades ou acima de 60 anos, eles entrarão em grupos específicos também. E eu, por outro lado, eu entendo que é importante a gente lembrar que vacinar os professores é importante, eles são prioritários, mas eu não vejo um condicionamento entre retorno às aulas e vacinação dos professores, assim como eu não vi nenhum condicionamento da assistência à saúde com vacinação dos profissionais da saúde, né? Nem do transporte. Então, eu acho que é importante a gente ter uma separação. Tem que ser vacinado porque eles vão ficar mais expostos, mas a gente tem que se cuidar. Senhoras e senhores, o governo de Minas Gerais agradece a todos que participaram desta entrevista coletiva. Tenham uma excelente noite. Minas Gerais, governo diferente, Estado eficiente.